Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um vídeo do Pérolas Preciosas, onde nós fazemos uma leitura de um texto bíblico e seguido de comentários. E isso a fim de encontrar aí os princípios que devem nortear a nossa vida, aquilo que do texto nós temos que extrair e aplicar nas nossas vidas para que nós obtenhamos o resultado disso. Será sempre o melhor para nós. Então fique com a gente e até o final, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se este vídeo for relevante para você, compartilhe-o com outras pessoas. Assim você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas. Convido você para me acompanhar na leitura do texto que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Onde temos a parábola dos trabalhadores ou lavradores maus. Depois, Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo dele para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho das Escrituras que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E esse trecho está registrado no Salmo 118, versículo 22 e 23. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. A vinha ilustra a nação de Israel. Esta parábola constitui um ataque direto, aberto, contra os oponentes de Jesus e deve ter aumentado o ódio e a tensão
em torno de Jesus em seus dias finais aqui na terra. A parábola tinha aplicação específica à situação de Israel, especialmente de seus líderes, e no tocante a Jesus, o Messias. Mas também se reveste aí de um valor eterno e de uma aplicação universal no tocante à mordomia, que é o serviço que nós prestamos a Deus, porque a parábola, ela conta uma história, mas ela tem um alvo, ela vai mostrar um fato real. Então, esse método era muito usado por Jesus. O proprietário viajou para fora do país e os agricultores se sentiram à vontade para fazer o que eles bem entendessem. E isso ilustra as pessoas que creem que porque Deus está distante, elas são livres para viver do seu próprio jeito. Muitos servos foram enviados, todos eles foram maltratados e alguns foram até mortos. Isso mostra a paciência do proprietário daquela vinha. Se a misericórdia de Deus não se renovasse a cada manhã, todos nós seríamos consumidos. Os maus tratos chegou ao extremo do homicídio. Alguns dos profetas perderam a vida em Israel. É impressionante ver o fanatismo religioso chegar até esse ponto de intolerância. O Filho, naturalmente, aqui refere-se a Jesus, o amado Filho de Deus. Os profetas não puderam produzir o fruto apropriado de Israel para Deus. Deus enviou muitos profetas para a nação de Israel, mas a maior parte deles foram maltratados e mortos. E aí nem mesmo o Messias, o próprio Senhor Jesus Cristo, o herdeiro, ele também recebeu um tratamento revoltante. O relato da crucificação mostra a malignidade irracional de mentes depravadas, de violência insensata, de egoísmo inacreditável e de uma dureza de coração extrema. Trataram a Jesus de modo vergonhoso, mataram-no da maneira mais desumana. Como é que tal coisa poderia ter acontecido a alguém tão bom e importante quanto ele, o próprio Filho de Deus? Homens perversos, indignos, vis, são assim, porque eles vivem afastados de Deus. O ser humano entregue a si mesmo é uma catástrofe. Principalmente seres humanos que se tornam instrumentos de Satanás aqui na terra. Jesus veio para os seus, para os judeus, e estes não o receberam, conforme está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Este relato descreve os maus tratos impostos por Israel ao Messias e o juízo necessário que eles tinham de receber. Nós somos livres para agir, mas não somos livres das consequências da nossa ação.
sejam elas erradas ou certas. Se é certo, glória a Deus, vai ser bênção, mas se for errada, a consequência virá. A vinha tinha que ter êxito algum dia. Os gentios, ou seja, os povos que não são judeus, teriam de ser chamados e convertidos. E Deus também não se esqueceu de Israel, conforme nós lemos lá em Romanos 11, versículo 26 em diante. Jesus nasceu em uma manjedoura, lugar altamente impróprio, mas sua glória haverá de encher a criação inteira. Os benefícios de Deus são conferidos àqueles que assumem a responsabilidade pelo cultivo da vinha, seja aí no nível pessoal ou no nível nacional, isto é, aquelas pessoas que cuidam do desenvolvimento espiritual, não só delas mesmas, mas de outras pessoas, elas estão produzindo fruto em abundância. Jesus ressuscitou e está assentado no lugar mais elevado do universo. Os falsos religiosos se desfizeram dele como se ele fosse um lixo. Mas ninguém pode impedir Deus de agir. Jesus foi colocado como a pedra de esquina, a pedra do alicerce. Jesus é Senhor sem comparação. E a pérola preciosa que nós temos neste texto é: não rejeite o verdadeiro fundamento da vida. Jesus é esse firme fundamento sobre o qual a verdadeira vida pode ser e deve ser construída, né? Toda construção deve ter um alicerce, uma base firme, para que o prédio não venha a cair, para que a vida não venha a desmoronar. E Jesus, somente Jesus, é esse firme fundamento que nós podemos edificar a nossa vida. Eu espero que você tenha compreendido e que você possa, estar aí alinhando a sua vida com Jesus, com o que Jesus ensina na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e você possa ir, com a ajuda do Espírito Santo, fazer as mudanças necessárias. Amém.